Olá pessoal, vocês estão bem? Eu espero que sim. Se puder, avalie, siga e compartilhe. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Eu sempre fui uma pessoa agraciada por Deus, com uma família bastante religiosa, daqueles que vão à igreja todos os domingos. Meu pai fazia questão disso. Ele dizia que eu iria ser uma freira, que eu iria trazer luz para este mundo. Eu concordei com ele, cheguei a me especializar e fazer cursos para isto também. Entretanto, meu destino já estava sendo selado por um outro caminho. E tudo isso graças a Benjamin. Eu conheci Benjamin quando éramos crianças. Nós estudávamos juntos. Ele sempre foi o meu melhor amigo. Um menino justo e dedicado, mas extremamente tímido. Ele nunca foi de ter outros amigos, era apenas eu e ele. Os anos foram se passando e eu entrei na faculdade. Ben acabou começando a trabalhar mais cedo. Seus pais não tinham as mesmas condições que os dos meus. Contudo, nós sempre mantínhamos contato. Independente de qualquer coisa, ele era meu melhor amigo. Até um certo dia, eu comecei a namorar. Meu pai não tinha gostado muito da ideia, mas acabou aceitando, pois ele achava que eu realmente iria seguir o caminho no qual ele sonhava, mas este era o sonho dele e não o meu. Eu comecei a viver de uma forma diferente, fiz amigos, viajei bastante, até chegar a fumar um verdinho eu experimentei e de certa forma acabei me afastando da religião. O meu pai chegou a ficar muito doente e parou de falar comigo depois de alguns anos. Antes da sua partida, ele me disse apenas uma palavra. Em seu corpo irá brotar uma semente, no qual surgirá e irá devastar a tudo. Eu não entendi nada, mas sabia que meu pai estava muito doente, muitas vezes falando nada com nada, misturando sua religião com a realidade. Eu fiquei bastante chateada. Em suas últimas palavras, ele poderia dizer que ainda me amava, e não algo que não fizesse sentido algum. Os anos foram se passando e eu acabei me casando, e logo depois me divorciando. Cheguei até a ficar grávida, mas infelizmente o bebê morreu na gestação. Eu cheguei a ficar em depressão. O meu marido veio a me trair diversas vezes. Eu não o culpo, afinal, ele tentou de todas as formas se aproximar de mim. Eu não conseguia ao menos sair do meu quarto. Os médicos me disseram que eu não poderia mais ter um bebê. Era o meu sonho. Os anos foram se passando e eu vivia sozinha, mas como uma reviravolta do destino, eu retomei o meu contato com Benjamin. Ele conseguiu meu celular e começamos a trocar mensagens. Ele me fazia muito bem. Eu dava muitas risadas com ele, assistia filmes juntos. Mesmo online, ele morava muito longe de mim. Até um dia cheguei a comentar com a minha prima sobre a nossa história. Minha prima Úrsula fez questão de se mudar próximo a mim com seu marido, para me ajudar no momento mais difícil da minha vida. Hoje nós somos inseparáveis. Ela chegou a dizer para mim: Olha, Mary, eu acho que isso é coisa do destino, hein? Você está solteira, ele também, e vocês dois se dão muito bem. Acho que você ama esse rapaz, e não é de hoje. Será, prima? Confesso que ele era meu melhor amigo quando éramos mais novos. Até chegou a ser meu crush, mas sei lá, se bem que ele ainda está bem bonito, né? E eu me dou muito bem com ele. Fiquei ali pensando no que a minha prima havia me dito. Ela me ajudou a entrar na academia e cuidar de mim. Eu tenho a minha genética muito boa. Vários homens ficam me olhando. Entretanto, depois de que eu me separei, foram poucas as vezes no qual acabei dormindo com alguém. Por mais carente que eu estava, acabei ficando com um certo trauma. Então, um certo dia, resolvi chamar Ben para passar um final de semana comigo. Ele amou a ideia. Eu passei a semana toda animada, parecia uma adolescente com flores no estômago, mesmo hoje com meus 23 anos de idade. Pois é, eu passei muita coisa já nessa vida e ainda estava bem nova. Benjamin chegou em uma sexta-feira à noite. Ele era extremamente tímido, assim como antigamente. Ele estava bem cheiroso também. Resolvemos jantar na casa da minha prima. A noite foi bastante agradável.
Ele fez amizade com o marido de Úrsula e estava se dando muito bem com eles. Úrsula me chamou de canto e disse: "Nossa, prima, não sabia que ele era um gato." "Pois é, ele consegue me fazer feliz e muito bem." "Ah, que bom, Mary, você merece ser feliz." No final da noite, resolvemos nos despedir e ele foi para o hotel que havia no centro da cidade. Minha cidade é bem pequena, daquelas que temos no interior de Virgínia. Todos aqui se conhecem e é um lugar calmo e tranquilo. Eu achei bacana da parte dele em não querer insistir em nada. Geralmente, os rapazes que conheço, na primeira noite já querem me levar para algum lugar mais privado. Não que eles estejam errados, ainda mais dependendo da química da noite, mas realmente eu não estava preparada para isso. No dia seguinte, resolvemos sair para andar no parque de bicicletas. Tomamos sorvetes e até fomos no centro da cidade. O final de semana estava mais que maravilhoso. Foi aí que ele me pegou de surpresa. Benjamin se ajoelhou e me pediu em namoro. Ele disse que talvez estava cedo demais, mas lá no fundo, seu destino desde pequeno era estar comigo. Eu, com lágrimas nos olhos, aceitei na hora. Então passamos algumas semanas resolvendo uma maneira de ele arrumar um emprego e vir morar comigo. O marido da minha prima, Josh, gostou bastante de Ben e resolveu ajudá-lo. Eu comecei a viver com Ben aqui na cidade. Eu estava mais que feliz. Ele me tratava super bem todos os dias. Ele até cozinhava para mim. E sempre que fazia, ele dizia: "Adivinha o que eu vou preparar para você hoje à noite?" Eu adorava. Sempre comia sem me preocupar com os ingredientes. Ele chegou a fazer um curso de culinária e mandava muito bem. Chegamos a nos casar e o seu sonho era abrir um restaurante na cidade. Até que um dia aconteceu algo que iria mudar para sempre as nossas vidas. Por mais que a nossa vida estava um paraíso, infelizmente, não tão longe dali, estávamos passando por alguns conflitos entre países. E Benjamin foi convocado para cumprir o seu dever. Ele foi para a guerra. Eu fiquei devastada. Úrsula me disse que seu marido também foi chamado e, aparentemente, para uma equipe diferente de Benjamin. Decidimos ficar mais que unidas nessa situação. Passamos dias recebendo cartas dos rapazes. Eu e Úrsula fazíamos tudo juntas. Benjamin sempre me escrevia. Depois de um ano, Josh voltou para casa. Úrsula estava muito feliz. Eu perguntei para Josh se ele chegou a ver o meu marido. Ele disse que Benjamin chegou a passar por eles. Eles foram para um lugar diferente, uma área de risco. Eu fiquei bastante preocupada. Por mais que eu não fosse tão religiosa, eu comecei a rezar. Na verdade, eu pedia para trazer o meu marido de volta. Não queria perdê-lo. Não iria aguentar mais um episódio difícil na minha vida. Após alguns dias, Úrsula chegou em mim e disse que ficou grávida. E eu fiquei muito feliz por ela. E após 4 meses, Benjamin voltou para casa. Ele estava com um semblante de alguém bem cansado e abalado. Resolvemos comemorar com um jantar. Estava eu, minha prima, Josh e Benjamin. Ben conversava pouco. O tempo todo parecia que ele estava meio avoado e disperso. Mas sempre que eu chamava sua atenção, ele sorria para mim. Josh comentou com Úrsula que ficou surpreso por Ben ainda ter voltado inteiro, pois o lugar no qual ele estava era muito perigoso. Eu consegui ouvi-los conversando sobre isso bem baixinho, na parte de fora de casa, enquanto ambos fumavam. Eu não me importei com o comentário, estava muito feliz em saber que Benjamin voltou para mim, que ele voltou aos meus braços. Dias foram se passando e Benjamin parecia que estava se adaptando com cada coisa que fazia. Parecia que ele era um recém-nascido. Seu psicólogo disse que era um trauma mais que comum, com pessoas que passaram por momentos difíceis que causaram um certo trauma. Eu estava do lado dele o tempo todo. Então algo lindo aconteceu. Eu estava grávida. Eu mal imaginaria que seria mãe novamente. Após 9 meses cuidando de Benjamin, nasceu a nossa filha. Ben escolheu o nome dela e eu amei. Nós chamamos ela de Lúcia. Mas algo estranho aconteceu assim que ela nasceu. Primeiro que Lúcia não chorou em momento algum em seu nascimento. Ela ficava encarando todos do hospital, com um olhar penetrante e curiosa. Nós escolhemos a minha prima Úrsula para ser a sua madrinha.
Úrsula disse que foi passar a mão no rostinho de Lúcia e, de repente, sentiu um incômodo em um dos seus dedos, como se fosse alguém mordendo com força. Seu dedo começou a sangrar e Lúcia estava chupando o sangue do seu dedo. Úrsula entendeu que era apenas um bebê e tirou a sua mão, mas ela jurou em dizer que Lúcia fixou seu olhar para ela com um ódio tremendo e, aos poucos, foi soltando um sorriso, mas não parecia um sorriso inocente de criança. Parecia de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Minha prima não quis me assustar na hora, ela resolveu se afastar um pouco. Eu achei aquela história muito confusa, Lúcia não tinha nem dentes, então eu deixei aquilo passar. Eu estava cuidando de Lúcia da melhor forma possível, assistia vídeos com ela, fazia questão de fazer a comidinha preferida dela e fui acompanhando ela a cada passo do seu dia. Benjamin me ajudava bastante também, mas ainda continuava com as suas crises, em simplesmente ficar quieto em um canto da casa. Eu acabei me acostumando com isso. Nem cozinhar ele cozinhava mais para mim. Mal imagino as coisas no qual ele passou, provavelmente foram terríveis. Um certo dia, ouvi Lúcia chorar na babá eletrônica. Eu pedi para Ben ir ver o que ela tinha. Ele acabou não me dando tanto atenção. Às vezes eu tinha o sentimento de que estava cuidando de 2 crianças em casa. Contudo, o choro de Lúcia começou a sair um som totalmente distorcido. Provavelmente a babá eletrônica estava com problemas. Eu subi as escadas e notei que no quarto dela havia uma luz vermelha bem forte. Não estava lembrando de ter colocado uma luz vermelha ali. Ao abrir lentamente a porta, eu vi Lúcia em pé, em cima do berço, conversando com uma sombra negra. Na hora ela torceu sua cabeça para trás e me viu. Eu acabei caindo com um susto e bati a cabeça e acabei desmaiando. Ao acordar, Benjamin estava na minha frente com Lúcia em seus braços. Acredito que foi um baita pesadelo que tive. Durante a semana, eu ficava com Úrsula e cuidava dos 2 bebês, Lúcia e Eric, o filho da Úrsula. Mas sentia que minha prima não gostava de ficar mais na nossa casa, nem mesmo deixar meu sobrinho com a minha filha. Já peguei ela várias vezes encarando a minha filha de um jeito diferente. Eu cheguei a comentar com Benjamin se ele havia percebido algo de estranho com a minha prima, e comentei sobre o medo repentino dela com a nossa filha. Ele não gostou de jeito nenhum. Ele ficou lá, olhando para fora de casa pela janela, mas consegui ver em sua cara de ódio quando comentei sobre a minha prima. Eu disse para ele não se preocupar, isso provavelmente seria algo passageiro, bobagem de mãe protetora. Eu estava arrumando as coisas em casa, combinamos de fazer um churrasco em família. Benjamin sempre gostou. Desta forma, iria animá-lo a voltar com a paixão pela cozinha. Eu cheguei a chamar a minha prima e Josh, o seu marido, mas ela não aceitou. Eu já estava preocupada e queria saber até quando Úrsula iria me tratar assim, até que eu resolvi ir até a sua casa. E para minha surpresa, eles estavam de mudança. Como assim? Ela não havia mencionado para mim que eles iriam se mudar. Josh olhou para mim e saiu andando com seu filho no colo. Nem chegou a me cumprimentar. Eu estava preocupada e queria saber o que estava rolando. Consegui encontrar minha prima, que estava com um semblante de alguém que não dormia e mal comia direito. Até achei que ela estava doente. Então eu cheguei nela e disse: "Ei, prima, o que está acontecendo? Por que você não atende mais as minhas ligações? Já faz uma semana que você está sumida. Preciso saber o que está acontecendo e o porquê você está se mudando assim às pressas. Até parece que está fugindo de algo." Úrsula estava tão abalada e tremendo que quase não saiu um som em sua voz. Ela me disse que precisava sair de lá, que iria para um lugar mais tranquilo, a fim de priorizar a educação do seu filho. Mas eu não acreditei. As escolas daqui são muito boas. Depois de tanto insistir, ela resolveu me dizer a verdade. "Mari, eu não devia dizer isso. Eu estou com muito medo. Mas eu vou te explicar o que está rolando. Eu devo isso a você. Há alguns dias atrás, eu estava dormindo no meu quarto. Josh estava trabalhando com entregas, o de costume como caminhoneiro. Eu estava sozinho em casa. Já era tarde da noite, por volta das 2 horas da manhã. Eu geralmente deixo meu braço fora da cama quando eu vou dormir, e um dos meus pés também descoberto. Eu já estou acostumada com isso, mas naquele dia eu senti passar algo suave na minha mão,
a ponto de me fazer acordar. Eu achei que fosse um mosquito ou uma barata, então eu resolvi voltar a dormir. Depois de 10 minutos, senti novamente algo suave passar nos meus pés. Dessa vez, como se fosse uma mão bem suave passando pelos meus pés. Na hora eu resolvi me cobrir. Já estava começando a ficar com medo. Tentei ignorar aquela situação, crente achando que seria o vento. Entretanto, algo terrível aconteceu. Eu senti algo se movimentando em minha coberta, subindo até o meu pescoço. Eu estava de olhos fechados e aparentemente quase pegando no sono. De repente, eu senti como uma mão enorme pegando no meu pescoço. Eu me afastei desesperado em cima da cama e acendi um dos meus abajur e fiquei olhando para o nada. Então eu vi uma mão enorme descer e ir diretamente debaixo da minha cama. Fiquei lá em choque. Depois de 10 minutos com muito medo, resolvi ver se aquilo no qual eu estava passando seria realmente real. Eu resolvi olhar para debaixo da cama. Eu fiquei pálida. Havia um homem enorme, todo torto, embaixo da minha cama. Seus olhos enormes, sua cabeça torta e desproporcional, seu sorriso grande e sem dentes. Eu recuei e fiquei em cima da cama em um estado de choque, olhando para frente. Não conseguia nem alcançar o telefone para ligar para o meu marido. Para piorar, a cabeça enorme daquela coisa saiu da cama bem lentamente, olhando para mim. Depois seu corpo começou a sair também, de uma forma torta e desproporcional. Sua sombra dava a impressão de que tinha 2 chifres em sua cabeça. E então, olhando para mim, ele foi andando para trás e entrando no armário do meu quarto, e o tempo todo sorrindo. E o pior de tudo, ele ficou lá me olhando pela fresta de dentro do armário até o dia amanhecer. Meu marido me encontrou em estado de choque. Eu não conseguia falar nada, só apontar para ele para o armário. A criatura fechou a porta do armário e simplesmente sumiu. Eu não conseguia mais viver nessa casa. Toda noite eu sentia aquela presença maligna no meu quarto, até mesmo quando eu estava tomando banho. Eu vou lhe dizer o porquê estou dizendo isso. A criatura enorme e magra estranhamente tinha a semelhança do seu marido. Juro, parecia com o seu marido. Eu não sei o que aconteceu com ele, Mary, mas o seu marido está doente, ou seja lá que droga é aquilo. Suma daqui antes que algo aconteça com você. Eu estou indo para longe. Vamos comigo. Deixe tudo aqui e vamos. Após eu ouvir aquela história, eu resolvi ficar com Benjamin. Descobri depois que a minha prima estava com um início de depressão, por não trabalhar e ficar muito tempo em casa, cuidando do seu bebê. Mesmo assim, eles acabaram se mudando. Os dias foram se passando e eu resolvi dar total atenção a Benjamin. Ele até voltou a cozinhar para mim. Um dia foi escondidinho de carne, no outro, torta de frango, depois lasanha bolonhesa. Eu adorava e até Lúcia comia tudo. Ela chegava até a pedir mais e lamber os pratos também. Até que algo iria mudar o rumo da minha vida permanentemente. Eu estava limpando a frente de casa. Estava nevando muito. Resolvi tirar algumas coisas velhas no quintal e pôr no porão. Então, eu encontrei uma carta. Já estava bem suja e gasta. Ao abri-la, lá estava escrito: Dona Mary, venho lhes dizer que Benjamin foi um bravo soldado, um homem honrado. Com muita dor em nossos corações, gostaríamos de dizer que Benjamin lutou até o último momento da sua vida para proteger a nossa nação. Meus sentimentos pela sua perda. Espera, esta carta foi enviada a mim há 1 ano atrás. Como assim? Benjamin está morto? Eu estava tremendo e muito. Eu estava a 1000 por hora. Perguntas estavam rolando na minha cabeça. Com quem eu estava dormindo esse tempo todo? Lúcia é fruto de quem? Por que isso estava acontecendo? Eu peguei a carta e fui correndo até a cozinha. Não me importei com a regra de Benjamin em deixá-lo sozinho cozinhando, sem o atrapalhar. Ao abrir a porta, o meu pesadelo estava a piorar. Benjamin estava com uma faca enorme em suas mãos, já ensanguentada,
Partes de carnes estavam congeladas na mesa e na geladeira. Eu não havia notado antes. Aquilo parecia com um tronco. Lucy estava comendo uma carne crua em cima da mesa e se divertindo. Benjamin virou para mim e notou que eu estava segurando uma carta. Acredito que ele percebeu que algo estava estranho. Afinal, em suas mãos ele estava segurando a cabeça de Úrsula. Tudo o que ele estava preparando durante a semana vinha da parte da minha prima e do seu marido. Lúcia notou a minha cara de desespero e começou a dar gargalhadas estranhamente, como se fosse uma pessoa mais velha. Notei que Benjamin segurou bem firme a sua faca. Ele foi aumentando de tamanho, ficando magro com seus braços e pernas longas, sua cabeça aumentando e caindo seus cabelos cacheados. Então ele soltou um sorriso enorme sem dentes e me disse: adivinha o que eu vou preparar para você hoje à noite?